eu vim partilhar um pouco com vocês das experiências que eu tive com Deus através da morte. No ninho passado, o Fernando falava para nós que aonde existe Deus, não há morte. E quando a Bárbara vem cantando agora, ela canta porque Ele vive, e ela canta declarando, porque Ele vive, então se Ele vive, não há morte. Mas eu quero começar a partilhar com vocês, porque quando fala de morte, muita gente até arrepia. Nós temos medo da morte. Nós não gostamos de falar sobre isso. Só que eu nunca tive medo da morte. A minha primeira experiência com morte, eu me lembro que eu tinha 8 anos de idade e meu avô Paulo, faleceu. E naquele tempo, não que eu seja tão velho assim, mas a gente velava as pessoas dentro de casa. E eu me recordo nitidamente do velório do meu avô, onde eu vi ali o caixão dele, mas naquele dia, eu com os meus primos, nós brincávamos de pique-esconde. Mesmo naquele cenário, a gente estava brincando de pique-esconde. Mas o que mais me impactou nessa morte do meu avô, foi quando saiu o cortejo da casa deles, fomos até o cemitério Jardim das Palmeiras, e ali eu fiquei impactado com a quantidade de pessoas que estavam lá para honrar a vida do meu avô e para prestar o seu sentimento à minha família. Aquilo me impactou de uma forma que quando eu olhei para aquilo ali, eu falei assim, uau, quando eu morrer eu quero esse tanto de gente no meu velório. Porque na ótica de uma criança, eu me lembro de ir andando e vendo meu pai lá na frente, ajudando a carregar o caixão do meu avô, e eu via aquele mar de gente, e eu pensava, cara, as pessoas gostavam muito do meu avô. Então, apesar de ser uma experiência difícil, para mim aquilo teve uma marca positiva. Aquilo ali falou muito ao meu coração. E parece que desde aquele dia, eu passei a não ter medo da morte. Só que quando a gente vai crescendo, várias coisas vão acontecendo na vida da gente, nós vamos percebendo o tanto que as pessoas têm medo de falar sobre isso. E muitas vezes esses medos, eles vêm porque nós somos muito apegados às coisas da nossa vida. Nós somos tão apegados a nosso carro, nós somos apegados à nossa casa. Muitas vezes nós somos apegados até aos nossos pecados. E por ser tão apegados a tudo isso, nós vivemos sem falar sobre a morte. Só que quando a gente decide não falar sobre a morte, a gente não se prepara para ela.